Entende-se do texto que todas as sociedades conferem ao riso um lugar de destaque. E a natureza desse lugar varia à medida que a mente humana evolui. Então vamos lá. Entende-se do texto que todas as sociedades conferem ao riso um lugar de destaque. Será que nós temos isso? Olha só aqui no parágrafo. Todas as sociedades lhe conferiram um lugar importante, um lugar de destaque. Opa, terror, essa informação aqui, ok. E a natureza desse lugar varia. A natureza desse lugar varia. E a maneira como ele foi percebido é reveladora das grandes variações da mentalidade. Então há uma variação, a gente consegue perceber então que ele varia. Ok. Então, olha só, a natureza desse lugar varia à medida que a mente humana evolui. O terror. Nós temos alguma coisa aqui falando que a mente humana ela evoluiu nesta relação aqui. A mente humana evoluiu. Bom, vamos observar se no texto tem essa informação. Olha só. O texto então fala o seguinte, ó. Contudo, vou pegar o parágrafo para ficar mais fácil, tá? Contudo, além dessas alterações de forma superficial, foi o lugar do riso na vida e na sociedade que mudou. Assim como o discurso sobre o riso, a maneira como ele é interpretado, analisado, percebido. O fato de lhe terem consagrado numerosos tratados em todas as épocas demonstra ao menos que todas as sociedades lhe conferiram um lugar de destaque, um lugar importante, certinho. E a maneira como ele foi percebido é reveladora das grandes variações da mentalidade. E aí o que acontece? A banca, quem montou a questão, tá, logo de cara, primeiramente, ele avaliou que essa afirmação estaria errada, beleza? Ele colocou como errada. Por quê? Porque ele inseriu aqui, ó, à medida que a mente humana evolui, ele inseriu, poxa, para o candidato pensar, poxa, em que parte aqui nós estamos falando que a mente humana evoluiu? Essa ideia da mente evoluir. Mas peraí, como é que é a mente que vai evoluir? Nós temos o comportamento que muda, concorda comigo? As informações vão se somando. Agora, a mente evoluir, temos alguma coisa nesse caso aqui, né, no texto, literalmente aqui, para poder entender isso? Não. Beleza, então ele deu a afirmação como errada, só que a banca anulou. Ele deu como errada justamente porque ele tinha inserido isso daqui, ó. Porque é uma tentativa mesmo de dar uma pegadinha, né, no candidato, né? Olha, das grandes variações de mentalidade. Então, grande variação de mentalidade para o examinador, isso não seria à medida que a mente humana evolui, beleza? Mas aí entra aquela coisa de contestações, né? Olha, eu posso entender que quando ele falou que a mente humana evolui, e se o texto falou que ela é reveladora das grandes variações de mentalidade, se há uma variação de mentalidade, eu posso subentender daí, porque aqui é julgamento de afirmação como certa ou errada. Eu não tenho aqui alternativas para poder eliminar. Concorda comigo? Então tem que ser uma afirmação categórica, que eu tenha respaldo no texto. Daí a banca anulou. Por quê? A justificativa dela foi a seguinte, olha, a redação do texto possibilita mais de uma interpretação, fato que prejudicou o julgamento do objetivo do item. Por quê? Porque quem leu o texto nessa ideia de que a mente humana evolui, se são grandes as variações de mentalidade, então pode haver então uma involução ou uma evolução. Concorda comigo? Então, os candidatos que se sentiram prejudicados entraram justamente com essa ideia. Ora, se há uma grande variação da mentalidade, eu posso entender que houve essa evolução da mentalidade ao longo do tempo. E por conta disso, a banca acabou anulando a questão. Por isso que a gente fala assim, quando a banca ela tem o respaldo, não muda, né? Não tem justificativa de gabarito, não muda nada e tal. Mas isso realmente abriu margem, né? Abriu margem para essa outra interpretação. E aí, quando se entra com recurso, né? Quando se coloca efetivamente ali os argumentos para que os coordenadores
eles revisem aquilo que os examinadores fizeram, então a gente tem uma grande possibilidade de realmente a banca anular. E ela anulou corretamente, né? Então o examinador, na montagem, ele entendeu que isso daqui não responderia, mas abriu margem, né? Ele abriu margem e prejudicou o julgamento objetivo do item. Tá vendo só? Beleza, por isso a questão foi anulada. Tá legal? A banca tinha colocado como gabarito preliminar errado e ela acabou anulando. Tá legal?